Apesar da liberação do uso de máscaras e do clima de fim de Covid, o Brasil está longe de ter vencido a pandemia. O ex-ministro da Saúde, Arthur Quiorio, alerta sobre a necessidade de a população completar o ciclo vacinal e da quarta dose, fundamental para os idosos. Vamos acompanhar. Continua reduzindo consistentemente tanto o número de novos casos, como de casos graves que geram internação e mesmo de óbitos. Entretanto, a Covid não acabou. A pandemia continua se expressando com muita intensidade no Brasil. Vejam, nós computamos nos últimos dias, pelo menos todos os dias, 2 aviões repletos de pessoas que perderam a vida pela Covid. E preocupa, sobretudo, a presença da Covid nos países mais pobres, com baixíssimas taxas de vacinação, menos de 15% até o momento das pessoas receberem uma dose, e a chegada da variante Ômicron em países onde ainda não tinha penetrado, como é o caso da China, que com sua população imensa, apresenta números preocupantes, ainda que o governo chinês venha desenvolvendo estratégias de fechamento das atividades econômicas, lockdown, investigação de casos e deve obter controle. Mas voltando ao Brasil, a preocupação neste momento é, em primeiro lugar, a manutenção em casos baixos. Por exemplo, é frequente a identificação de casos de pessoas infectadas por Covid quando vão fazer exames para admissão hospitalar, uma cirurgia, para uma internação. Não tem sintomas, o que mostra que a transmissão continua ocorrendo, ainda que em menor quantidade. Mas mais preocupante ainda é que a população brasileira poderia estar muito mais protegida se não abandonasse o uso das máscaras, em particular em ambientes com aglomeração, como transportes coletivos, como na sala de aula, como nos ambientes de trabalho, no comércio, e, fundamentalmente, se pudesse tomar as vacinas, completando as doses indicadas pelas autoridades sanitárias. Vejam, 25% da população brasileira está ainda em condições de insegurança. 10% porque vacinou apenas parcialmente, e 15% porque não tomou nenhuma dose. Aí incluído, naturalmente, as crianças menores de 5 anos que ainda não têm vacinas disponíveis. Mas, de qualquer forma, 1 em cada 4 idosos não fez o esquema vacinal completo. Qual que é o grande problema? Até agora, todas as variantes que circularam no mundo, ou mesmo aquela que surgiu aqui no Brasil, aqui chegaram. E nada indica que nós estamos livres dessa combinação da variante Delta com a Ômicron, que já registra casos na Europa, e que, em particular, acomete idosos, pessoas acima de 80 anos. E acomete as pessoas com comorbidade, ou seja, que têm outros problemas de saúde. Inclusive, ainda que a vacina responda, se percebe já na Europa que com menor capacidade de proteção do que em relação às outras variantes. É nesse sentido que se torna fundamental a todos os brasileiros e brasileiras completarem o ciclo de vacinação com pelo menos 2 doses, ou com dose única, dependendo da vacina. Mas mais do que isso, tomar a terceira dose, a dose de reforço, e em particular as pessoas com comorbidade e as pessoas com mais de 80 anos que já estão convocados para tomar a quarta dose. Portanto, se você tem uma pessoa com comorbidade, se tem pessoas idosas na sua casa, alerta total. É fundamental tomar a quarta dose para conseguir condições de proteção suficiente, em particular se houver a chegada para valer dessa variante que mistura a Ômicron com a Delta. É só assim que a gente vai conseguir enfrentar nas próximas semanas, nos próximos meses, este desafio de vencer a Covid e, quem sabe, futuramente entrar numa situação de normalidade. Insisto, a pandemia não acabou, não é tarefa do ministro da Saúde, muito menos do presidente da República, determinar quando a pandemia deixará de acometer o mundo. São os fatos, a realidade que vão se impor e dizer para a gente quando finalmente nós vamos ter superado esse grande desafio da humanidade.